3.2 Política do comum. As práticas artísticas analisadas, em diálogo com as discussões estético-políticas, abrem o campo de debate sobre o convívio teatral como política do comum. No momento em que os espectadores performam a si mesmos, em que eles se autorrepresentam, a convivialidade favorece o compartilhamento de estados, afetos, ideias, posições, tanto quanto o confronto. Isso transcorre por dinâmicas de conjunção e disjunção, zonas de consenso e dissenso que se formam e se diluem no decorrer do acontecimento e podem ser estruturadas até certa medida pela dramaturgia, mas sempre mantêm alguns graus de indeterminação por consequência da abertura constituinte desse tipo de forma artística à ação do público. Nessas dinâmicas, como se realizam artisticamente ideias políticas alternas à normatividade social que rege os convívios em nossa sociedade? E as dramaturgias conviviais? Podem ser concebidas como formas estético-políticas de propor experiências do comum? Já vimos que a emergência de práticas artísticas participatórias condiz com momentos históricos de crise dos sistemas de representação, especialmente da democracia. Foi assim no Brasil do fim dos anos 60 e agora no Brasil do fim dos anos 2010. Nota 203. Sanchez, 2017, distingue a arte conceitual latino-americana da europeia com base nas diferenças políticas dos anos 1960-70, uma vez que foi período de instauração de ditaduras nos países latinos, como o Brasil, o que fez com que as práticas artísticas se tornassem diretamente práticas políticas. Nesse sentido, a performance e outras práticas de arte que implicassem o corpo assumiam um alto risco frente à violência de Estado vigente. Retomando, o sentimento de que é necessária uma renovação das formas políticas adentra os espaços teatrais e convoca a uma reformulação estética, conforme observamos até mesmo nos breves trajetos dos artistas previamente analisados, e em sua passagem a formas mais explicitamente preocupadas com o jogo político em vigência. Ainda que atuem mais em esferas micropolíticas do que macro, como no caso do O Povo em Pé, com o jogo entre ditadura e democracia em Arqueologias do Presente, a Batalha de Maria Antônia. Das Ciacenhas com as perturbações de Os Pálidos, da Brasileira com o anteprojeto de país de Projeto Brasil, e da Demolition Incorporadora, com os atritos de repente fica tudo preto de gente, e sobretudo o panelaço de batucada. Ante o acirramento da polarização social gestado pela extrema-direita e explicitado e catapultado por mídias sociais que também respondem pela crescente virtualização das relações, e frente à perda de vivência nos espaços públicos, o convívio emerge como palco importante de disputa e rearticulação das forças políticas. Faz-se zona de convocação do espectador a questionar as representações delegadas, a interromper apatias, a perceber-se como agente de ação e transformação das formas de vida. Nos trabalhos analisados, isso muitas vezes passa pelo direcionamento da atenção ao mal-estar da cultura, uma sensibilização para o que do humano, de sua singularidade, se contrai pela sujeição aos ditames da moral cristã burguesa, patriarcal e capitalista, e com suas prerrogativas compulsórias de utilitarismo, produtividade, heteronormatividade, pudor, exclusão, medo da diferença e demais frentes de padronização que regulam os corpos, sufocam singularidades e aparam a imaginação política. Conforme observa Cornago, uma vez que a ação, como foco da performance art, é capturada pelo capitalismo e se converte também em espetáculo sem efetivar a promessa de transformação social na segunda metade do século XX, a dimensão pública emerge neste século XXI como campo de reflexão e atuação compartilhados. Busca-se, assim, uma visão mais ampla e complexa dos contextos e processos, para que os sentidos e os fazeres possam ser renegociados em conjunto, considerando as relações e implicações dentro da sociedade. A atenção ao espaço público encontra uma de suas frentes na relação com os espectadores. Outras, não necessariamente dissociáveis, serão os teatros do real,
as formas liminares de teatralidade, ativismo e etc. Nota 204. Teatros do Real. No texto de abertura do dossiê Teatros do Real, Silvia Fernandes faz referência a manifestações teatrais e performativas que variam de intervenções diretas na realidade, especialmente no espaço urbano, em geral referidas como site-specific, a modos renovados de teatro documentário comuns no panorama recente, sem esquecer a proliferação de performances autobiográficas e a inclusão de não-atores em cenas disjuntas, que projetam um leque diversificado de experimentos ligados, de um modo ou de outro, a transgressões da representação. Ver Fernandes Silvia, Experiências do Real no Teatro, revista Sala Preta, de 2013. Ainda, nota 205. Ver Delgado Manuel, Archivismo y Postpolítica sobre la estetización de las luchas sociales en contextos urbanos. Quaderns del Institut Català d'Antropologia, 2013. Retomando, nenhuma dessas formas está livre de ser e já são, assim como o convívio, igualmente usadas pelo capitalismo, transformadas em commodities e usadas como marketing, a arte Nokia de que fala Claire Bishop. De modo que é preciso ir além de discursos ocos sobre vínculos, experiências, comunidades e outras palavras promissoras capturadas por esse marketing social para manipular desejos de consumo. Apesar desse impasse, desse risco que se impõe, o que cada artista, a cada trabalho, terá de enfrentar, há potências em favor de uma política do comum no pensamento da arte direcionado à situação. Isso abre uma nova perspectiva para a questão da autonomia da arte. O teatro permanece zona autônoma de experiência poética e estética, desobrigada do utilitarismo e da produtividade cotidianos, mas religado à trama social. Os exercícios estéticos experimentais de convivialidade se inscrevem em um contexto social de tentativa de retomada da dimensão pública, no sentido de constituição de um mundo comum e político, democraticamente baseado no dissenso. Contudo, a escalada da extrema-direita coloca em xeque esse dissenso, já tão frágil em qualquer posição política, por promover um ambiente de censura, recusas ao debate, toda sorte de argumentações falaciosas e rompimentos de vínculos, até a impossibilidade do convívio. Retomar o espaço do debate público e o sentido de responsabilidade pela construção dos modos de vida em sociedade passa por um pensamento dramatúrgico no conforme observado por Ana Paz. Parágrafo. Tal como nas práticas dramatúrgicas, a cumplicidade surge aqui como um modo implícito e responsável da construção do mundo, como uma participação invisível inerente à constituição do visível. Assumir esta responsabilidade é assumir as consequências de ser cúmplice da ordem do mundo e de como somos condicionados por ela, seja como espectadores, seja como atores. Para isso, é necessário tomar posição, o que exige, por sua vez, uma tomada de consciência. Ambas as etapas são essenciais para que a cumplicidade com a construção de mundos possa emergir de uma vivência livre e plena, ainda que muitas vezes ilícita em face da ordem pré-estabelecida. Por isso, a dramaturgia constitui uma prática crucial para atuarmos de forma cúmplice, tanto para tecer relações de sentido num espetáculo, quanto para desenredar construções de mundo que não queremos para nós. Paz, 2016. Esse é um sentido político de compartilhar com os espectadores as práticas dramatúrgicas, a sensibilização para o modo como as formas de vida se constituem, se naturalizam, estruturam os sentidos e como outras podem ser inventadas e contrapostas. Por essa via, também, a discussão sobre o comum no teatro supera os ideais de comunhão do passado. Numa situação de convívio teatral, o comum partilhado por um agrupamento temporário de pessoas
abre a possibilidade da construção de sujeitos coletivos? Sim, se forem concebidos como sujeitos plurais e heterogêneos. Ficamos por aqui. No próximo vídeo, 3.2.1, instituir o plural. Vamos juntos? Obrigado pela sua audiência. Até a próxima!